Bom dia a todos e todas. Queria agradecer em nome da ministra Isabela Teixeira o convite para estar aqui presente, discutindo com os senhores e senhoras essa proposta. É uma proposta preciosa para o Ministério do Meio Ambiente e é com muita satisfação que estamos aqui hoje para discutir o projeto. Queria agradecer particularmente o convite do senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Meio Ambiente, uma vez que essa é uma agenda estratégica para o país, é uma agenda de interesse de todos envolvidos para que a gente possa transformar o fato do Brasil ser G1 em biodiversidade numa realidade concreta, numa realidade que produza riqueza para o Brasil e que assegure repartição de benefícios aos envolvidos nessa condição. O fato de nós termos as maiores reservas em termos de biodiversidade do mundo, somos um país, temos as maiores reservas de água doce do mundo e as maiores reservas do ponto de vista de florestas tropicais do mundo, torna o Brasil o país único. Agora, nós precisamos transformar esse patrimônio natural em riqueza nacional, em empregos, em benefícios para aqueles que detêm esse conhecimento, de forma que a gente possa explorar essa riqueza de forma sustentável. Esse projeto vai nessa direção. As principais preocupações do Ministério do Meio Ambiente nesse projeto envolvem atualizar, melhorar, aprimorar uma legislação que data do início do século, uma legislação que surgiu como medida provisória, mas que, a despeito de suas boas intenções, não viabilizou um marco regulatório adequado para a exploração da biodiversidade brasileira. Nós temos hoje uma preocupação de viabilizar uma legislação que tenha aderência. Nós precisamos acabar com a tradição do Brasil de termos leis que pegam e leis que não pegam, leis que são cumpríveis e leis que não são cumpríveis. A legislação que nós estamos propondo procura equacionar essa situação. Por quê? Porque a legislação atual é uma legislação cuja personalização se tornou inviável. É uma legislação que, por um lado, criminaliza a bioprospecção, por outro lado, inviabiliza a repartição de benefícios. É uma legislação que não atende ao interesse do país. É uma legislação que foi forjada no contexto de uma preocupação muito grande de combate à biopirataria, mas que, por outro lado, inviabilizou a exploração do nosso patrimônio genético de forma sustentável. Dentre os principais princípios dessa legislação, a gente queria destacar alguns. Primeiro, a gente propõe uma legislação que tenha aderência, que seja personalizável. Segundo, que ela incentive o acesso à nossa biodiversidade e à bioprospecção. Aqui eu queria abrir um parênteses. A bioprospecção por si não gera benefícios. A inovação se dá quando há comercialização da pesquisa, de modo que ela se mostre rentável. Mas o setor produtivo, melhor do que ninguém, sabe que muitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento não necessariamente resultam em bens comercializáveis. Terceiro, focar na garantia da rastreabilidade. Por quê? Porque a rastreabilidade é que vai assegurar aos detentores do conhecimento tradicional a repartição do benefício numa fase posterior. Nós propomos também regimes de repartição de benefícios que sejam sustentáveis e personalizáveis, que não sejam idealizáveis, mas, pelo contrário, que sejam passíveis de serem concretamente colocados em prática. A legislação reconhece a contribuição dos povos indígenas, comunidades tradicionais, povos quilombolas para a resistência e biodiversidade, que são os grandes guardiões, os grandes preservadores dessa riqueza nacional e que precisam, no caso da exploração desse conhecimento tradicional, de terem o seu conhecimento tradicional, os seus benefícios repartidos de forma adequada. Nós precisamos assegurar que esses benefícios e esses direitos sejam respeitados de forma institucional pelo Estado brasileiro. Algumas preocupações que nós achamos importante destacar. Primeiro, redução dos custos de transação de modo a não comprometer a competitividade de setores-chave da economia brasileira. Segundo, remeter para as normas infralegais o que for possível. Esse projeto trata de uma legislação complexa, de uma legislação inovadora, uma legislação que não há muitos países do mundo das quais o Brasil possa se mirar. Nós precisamos trabalhar com a perspectiva que muita coisa vai depender de regulamentação posterior, de modo que a gente possa aprimorar e refinar essa legislação através de instrumentos infralegais. Terceiro, evitar enrijecer a legislação. Incerteza jurídica não significa uma legislação detalhada. Combater a incerteza jurídica significa propor uma legislação que seja aderente, mas que seja passível de aplicação e, eventualmente, aprimoramento. Se nós enrijecemos a legislação, ela rapidamente se descola da realidade. Quarto,
trabalhar para que a gente possa aprimorar essa legislação ao longo do tempo, seja no aspecto infralegal, seja no aspecto de eventuais modificações legais posteriores. Foi construído um clima de negociação nesse processo, uma negociação que, na verdade, foi uma legislação trabalhosa, uma legislação custosa por todos envolvidos. Esse processo levou a uma situação onde muitos de nós aspirávamos mais em relação ao conteúdo dessa proposta, mas tivemos que negociar os nossos interesses no âmbito do governo, junto à sociedade, junto ao setor privado, no âmbito da Câmara, de modo que chegamos hoje a um projeto que é fruto de uma trajetória de muita discussão, e achamos que a gente tem que trabalhar para que a gente possa viabilizar uma legislação que seja adequadamente, refletir adequadamente o interesse da sociedade brasileira. Em relação ao setor privado, gostaria de destacar também que a legislação nacional é o principal anteparo do país nas suas negociações internacionais. O que isso quer dizer? Quando nós falamos da legislação de Nagoya, do protocolo de Nagoya, que o Brasil assinou, ainda não ratificou, quando falamos do TIRFA, o projeto nosso relacionado ao Tratado de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, assinado também pelo Brasil, nós estamos falando de legislações que têm na sua legislação nacional o seu grande escudo, o seu grande instrumento protetor nas transações internacionais. Nós procuramos, então, elaborar uma proposta em consonância, consistente com essas legislações. Buscamos também, na proposta, criar regras de transição para o estabelecimento de arranjos institucionais para o novo formato de exploração do patrimônio genético. Nós entendemos que a situação atual não é uma situação que atende os interesses do país. Nós temos 15 anos de funcionamento de uma legislação e, se nós formos observar o que está acontecendo, além de não termos pesquisa e desenvolvimento em relação à nossa biodiversidade, além de não termos repartição de benefícios, nós temos uma situação onde, do universo de multas até hoje ocorridas pelo IBAMA, apenas 0,098 foram efetivamente pagas. Houve uma judicialização disso, de modo que nós temos um marco regulatório que não é um marco regulatório aderente à realidade brasileira. Bom, em relação à pesquisa, nós precisamos criar mecanismos para incentivar a pesquisa e desenvolvimento que não sejam inibidos pela legislação. Nós temos discutido com o Ministério da Ciência e Tecnologia como fazê-lo, pretendemos avaliar as formas de incentivar esse trabalho. Uma das iniciativas em discussão refere-se a estimular a pesquisa e desenvolvimento também nas unidades de conservação, que são os maiores depositários da biodiversidade brasileira, os chamados hotspots, as áreas mais preciosas, os santuários do ponto de vista da biodiversidade do país, estão localizados em unidade de conservação na Amazônia e nós esperamos procurar explorar essa biodiversidade de forma sustentável e adequada. Precisamos que a bioprospecção seja estimulada com custos reduzidos e precisamos também que as universidades, as empresas, institutos de pesquisa se engajem nesse processo de construção do interesse nacional. Na área da agropecuária e na área da pesquisa também, a gente precisa destacar o papel das feiras, o papel das coleções e o papel da desoneração das atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, necessário para que a gente possa avaliar, eventualmente, a possibilidade de comercialização do resultado desse investimento. Bom, finalmente, em relação à questão da repartição de benefícios, cabe destacar que a pedra-chave para que esse processo se dê de forma adequada é a rastreabilidade. Então, não há como haver bioprospecção sem que se identifique a origem desse conhecimento, em particular no que respeita ao conhecimento tradicional. Nós temos no Brasil, consciente que nós temos um alto potencial de exploração econômica de forma sustentada relacionado ao conhecimento tradicional associado. Esse conhecimento tradicional associado, detido por famílias, comunidades, populações quilombolas, povos indígenas, comunidades tradicionais ao longo do tempo, ele já vem sendo de alguma forma explorado de forma, mas que não necessariamente é a forma mais adequada. Muitas vezes a repartição de benefício que a gente tem em mente, que a gente considera justa, não está sendo observada e nós precisamos criar mecanismos para que isso se dê de forma adequada. O projeto desenha mecanismos que criam um ambiente de confiança para que se facilite o acesso ao conhecimento tradicional associado através de mecanismos de pesquisa e desenvolvimento que garantam a rastreabilidade e propiciem a repartição de benefícios de forma adequada. Essa reforma regulatória, ela prevê também, nos casos de não ser possível apropriar a origem do conhecimento, a instituição de um fundo e uma política nacional de repartição para que, onde esse conhecimento seja difuso, onde não seja possível identificar a autoria, a quem detém digamos assim, a propriedade original desse conhecimento. Essas regras de repartição e de valorização são atrativas e estão em consonância com a legislação internacional. Nós estamos propondo também
a funcionamento do Conselho de Patrimônio Genético mais dinâmico, baseado em cadastros, em estreita sintonia com a área de ciência e tecnologia do país, para que a gente possa incentivar a pesquisa e desenvolvimento, ao mesmo tempo que nós asseguramos a repartição de benefícios da forma mais estruturada. É um projeto novo, é um projeto inovador, é um projeto que visa a simplificação do acesso, é um projeto que visa assegurar as condições de justiça e de repartição de benefícios aos detentores do conhecimento tradicional associado. É um projeto que passivo de melhoria, passivo de aprimoramentos no presente, no futuro, mas é um projeto que cria condições para que o Brasil possa efetivamente assegurar a exploração de sua biodiversidade de forma sustentável no interesse de toda a sociedade brasileira. Temos consciência que não é um projeto dos sonhos de ninguém, mas é um projeto fruto de muita negociação, de muita conversa e que agora chega ao Senado para sua consideração. Muito obrigado.